Olá, professores. Eu sou a Maria Eduarda Nemet, aluna do 8º período da PUC Paraná, e eu vou apresentar agora a minha primeira prova de oncologia. Bom, então a primeira questão, ela pedia para a gente descrever o mecanismo de ação e os principais efeitos colaterais de uma medicação, e eu escolhi o irinotecano. Vamos falar um pouquinho sobre informações gerais dessa medicação. O irinotecano ele é um inibidor da topoisomerase 1, ele pode ser chamado de CPT11, ele é um derivado semissintético da camtoteca, que é essa plantinha ali da foto. Ele pode ser usado como agente único ou combinado, e ele é ativo em câncer de cólon, estômago, pulmão e glioma de alto grau. Bom, falando um pouco sobre ele então. Ele entra na nossa corrente sanguínea como o irinotecano, passando lá no fígado e através da carboxilesterase 2, ele se transforma na forma ativa da medicação, que é o SN38. O SN38 ele é metabolizado pela UGT1A1 e se transforma em sua forma ativa, que é o SN38G, que tem excreção biliar. Um pouquinho do mecanismo de ação mais explicadinho. Então, a topoisomerase, ela tem a função de quebrar a fita de DNA e depois religá-la, impedindo esse superenrolamento do DNA. O superenrolamento do DNA, quando ele ocorre, ele pode fazer com que as funções vitais da célula fiquem muito lentas ou então até deixem de ocorrer. A topoisomerase 1, ela vai clivar uma única fita, enquanto a topoisomerase 2, ela vai clivar as duas fitas ao mesmo tempo. Vamos falar um pouquinho melhor sobre a topoisomerase 1, que é onde o irinotecano age. Bom, então aqui a gente tem uma fita de DNA, uma dupla hélice, e vamos imaginar que ela está super condensada. O que a topoisomerase faz? Ela vai lá e vai se ligar em uma das fitas, ela vai clivar essa fita. Quando ela cliva essa fita, ela vai conseguir, permitir o alinhamento das fitas, aliviando daí a tensão, e ela vai ligar de novo essa fita para reconstituir o DNA normalmente. Assim, o resultado final, então, é uma redução dessa tensão dessa fita de DNA. E isso é vital para a célula. O que acontece? O irinotecano, ele impede que essa fita se religue. Então, ele desestabiliza esse DNA. Então, sem a ação completa dessa enzima, a gente tem problemas na função celular. E é isso que a gente tenta atingir dentro das células tumorais com essa medicação. Bom, um desenho mais esquemático aqui é a topoisomerase 1. Então, ela vai ali, se liga em uma das fitas, e o irinotecano ele impede essa religação da fita que foi clivada. Os efeitos colaterais. Bom, então, antes do irinotecano, ele, através da CES2, ser transformado no SN38, ele faz o bloqueio da acetilcolinesterase. Com o bloqueio da acetilcolinesterase, a gente vai ter um excesso de acetilcolina circulando no corpo do nosso paciente, e a gente vai ter, então, alguns efeitos, do sistema parasimpático, como a miose, uma estimulação da salivação, pode ter uma contração dos bronquíolos, podendo ter uma certa dispneia nesse paciente, redução dos batimentos cardíacos e aumento, de toda a motilidade do trato gastrointestinal. Aqui a gente pode pôr uma estrelinha, para essa diarreia da fase inicial, tá bom? Que é importante. O tratamento dos efeitos colinérgicos se dá com a atropina. Outro efeito também que é importante é a diarreia tardia. Ela é comum, e ela pode causar, então, uma desidratação, um desequilíbrio eletrolítico ou, então, uma sepse com potencial risco de morte. O que é importante aqui sempre lembrar? O paciente tomando irinotecano, tem que alertar ele. Notou um aumento no volume, na quantidade de vezes que vai ao banheiro, uma alteração na constituição das fezes, mais aquosas, a gente já pode iniciar o tratamento com a loperamida, porque essa diarreia tardia ela pode ter um desfecho nada favorável. Também podemos falar da mielotoxicidade, então pode ocorrer neutropenia, leucopenia e anemia. Lembrando que se o paciente apresentar a neutropenia febril, a gente precisa suspender por um tempinho essa medicação. As náuseas e vômitos também podem ser comuns, e é importante lembrar de orientar o paciente a tomar o antiemético pelo menos 30 minutos antes da infusão do irinotecano. Uma coisa que também é legal de comentar é que a UGT1A1, que é aquela enzima que transforma o SN38 na forma de SN38 nativo, quando ela tem algumas alterações, ela pode aumentar o perfil de toxicidade desse medicamento. E quando especialmente ela tem uma inserção de um dinucleotídeo timina-adenina, ela vai aumentar o risco de neutropenia e diarreia grave nesse paciente. Também lembrando que o aumento da bilirrubina, por si só, já é um perfil do paciente que vai ter uma toxicidade maior com essa medicação. Bom, agora um pouquinho sobre a questão 2.
Então, agora na questão 2, a gente vai falar um pouquinho sobre a imunoterapia. E a gente vai imaginar que a gente é um futuro oncologista e vai prescrever pela primeira vez o pembrolizumab para o tratamento de câncer de pulmão metastático. Quais são os eventos adversos e com que a gente se preocuparia. Então, antes de falar sobre isso, eu vou falar um pouquinho sobre os aspectos gerais dessa medicação, que tem o seu nome comercial como Keytruda. Bom, então o mecanismo de ação dele, ele é um inibidor do PD-1. Ele é um anticorpo monoclonal. Vou explicar um pouquinho melhor aqui na imagem. Então, o PD-1 ele é um receptor que a gente encontra nas células T do nosso paciente, né? E alguns tumores, eles produzem esse PDL1 e PDL2, que se ligam ali nesse receptor PD-1, inativando as células T. Então, ela faz um bloqueio do sistema imune, impedindo que o sistema imune combata o tumor. O Keytruda, ele vai se ligar, então, ali no PD-1, impedindo que esse tumor, né, que essa célula tumoral, se ligue ali na célula T para inativar o sistema imune. Então, como ela atua, né, nas células T do sistema imune, os principais efeitos adversos vão estar relacionados ao sistema imune. No site, a gente encontra esse estudo falando sobre as reações adversas e a gente pode perceber ali que a pneumonia, né, então os efeitos adversos pulmonares, eles são bem importantes. A colite também, e com um pouquinho menos de importância, daí a hepatite, insuficiência adrenal, hipofisite, hipertireoidismo, hipotireoidismo e nefrite. Vamos falar um pouquinho melhor sobre cada um deles. Bom, então a pneumonite imunomediada. É sempre importante ficar atento aos sinais pulmonares do paciente. E sempre que você tiver uma suspeita de pneumonite, a gente pode fazer uma pesquisa com imagem radiográfica. O que a gente faz com esses pacientes com pneumonite? Então, se o paciente tiver uma pneumonite de grau 2 ou superior, a gente já pode iniciar o corticosteroide. E lembrando que para pneumonite de grau 3 ou 4, ou então uma pneumonite recorrente de grau 2, a gente pode descontinuar a medicação. A colite imunomediada também é outro efeito adverso importante, a gente tem que ficar observando e administrar corticosteroide para paciente com colite de grau 2 ou superior e descontinuar para colite de grau 4. Bom, a hepatite imunomediada, a gente tem que sempre ficar de olho, então, nas funções hepáticas desse paciente, sempre estar pedindo os exames para verificar se não tem, né, a presença dessa hepatite e administrar corticosteroide para hepatite de grau 2 ou superior. As endocrinopatias imunomediadas. Então, a gente pode ter insuficiência do adrenal, hipofisite, distúrbios da tireoide e presença de diabetes tipo 1. Então, sempre monitorar essa função endócrina do paciente. E para cada tipo de alteração, a gente vai ter uma conduta que está bem explicadinha ali nesse quadrinho. Bom, agora um pouquinho sobre a nefrite imunomediada e a disfunção renal. Então, a gente também tem que estar atento à função renal do paciente, sempre fazendo os exames. Lembrando que corticosteroide para nefrite de grau 2 ou superior e descontinuar para nefrite de grau 3 ou 4. Agora as lesões cutâneas. A gente pode ter síndrome de Steven-Johnson, uma necrólise epidérmica tóxica, uma dermatite esfoliativa ou então um pemphigoide bolhoso. Sempre também ficar de olho na pele do paciente, excluir algumas possíveis outras causas, né, porque são síndromes relativamente comuns, e também ter uma conduta de acordo com cada tipo de alteração cutânea. Algumas outras alterações que foram presentes nos estudos é artrite, uveíte, miosite, síndrome de Guillain-Barré, miastenia grave, vasculite, pancreatite, anemia hemolítica, sarcoidose e encefalite. E é importante lembrar que o tratamento com o Keytruda ele pode aumentar o risco de rejeição em pacientes que vão receber órgãos sólidos. Agora um pouquinho sobre a questão 3. Então, a gente ainda tem a terapia-alvo, que assim como a imunoterapia, veio para revolucionar o tratamento de várias doenças oncológicas. E a gente vai, então, contar um pouquinho, né, sobre qual é a utilização e os cuidados para prescrever as medicações. Para comentar um pouquinho sobre essa parte, eu escolhi a medicação bevacizumab, também conhecida como Avastin, que é o nome comercial. Como ela atua? Então, ela vai neutralizar, né, a atividade do fator de crescimento do endotélio humano. Ele vai reduzir, então, a vascularização dos tumores e também vai inibir, então, o crescimento tumoral. Aqui a gente tem uma imagenzinha, então tá ali o receptorzinho e o Avastin se ligando para impedir que ocorra a angiogênese. As indicações de uso. Temos estudos para câncer de colo retal metastático, câncer de pulmão, câncer renal metastático, câncer cervical,
câncer de ovário e glioblastoma recorrente. As reações adversas mais comuns, então, tem reações adversas que envolvem vários sistemas, né, do corpo. A gente tem epistaxe, dor de cabeça, hipertensão, rinite, proteinúria, alteração do paladar, né, do sabor. A pele pode ficar seca, pode ocorrer uma hemorragia retal, algum transtorno de lacrimejamento, dor nas costas e até uma dermatite esfoliativa. As reações adversas mais graves, elas também atuam em diversos sistemas do corpo e elas podem incluir, então, perfuração gastrointestinal, fístulas não gastrointestinais, eventos tromboembólicos arteriais. Vai ter um aumento, né, na dificuldade de cicatrização das feridas, então complicação de ferida cirúrgica também vai ser maior nos pacientes que estão em uso dessa medicação. Hemorragias, a lesão renal e a proteinúria novamente, um tromboembolismo venoso, hipertensão, uma síndrome de encefalopatia reversível posterior, uma ICC, e é importante lembrar de evitar o uso dos pacientes com câncer de ovário que têm uma evidência de envolvimento do reto sigmoide ou então algum sintoma de obstrução intestinal. Para as pacientes do sexo feminino que forem fazer o uso da medicação, é importante ressaltar que ele pode sim causar danos para o feto, né? Ele também pode alterar um pouco a fertilidade dessa paciente e também orientar para aquelas mulheres que estão amamentando de interromper a amamentação por pelo menos 6 meses após a última dose de tratamento com a medicação. Então, sempre lembrar, pacientes femininas, orientar que ele tem um potencial dano ao feto, então evitar de engravidar durante o tratamento e também lembrar daquelas que amamentam para descontinuar a amamentação até 6 meses após a última dose do tratamento. Aqui estão as referências que eu utilizei para fazer essa prova. Muito, muito obrigada. Espero que tenha ficado tudo claro. Boa noite.